Vamos falar sobre o controle da administração pública. Esse é o item 10 do edital, dentro da disciplina de Direito Administrativo, no capítulo Controle da Administração Pública. O Estado exerce inúmeras atividades administrativas. Ele movimenta um volume elevado de recursos públicos e pratica, diariamente, atos que afetam direitos dos administrados. Agora, para garantir que essa atuação continue compatível com a Constituição, com a lei e com o interesse público, o ordenamento jurídico prevê diversos mecanismos de fiscalização, correção e acompanhamento. Esses mecanismos recebem o nome de controle da administração pública. Repara na definição doutrinária. Controle da administração pública é o conjunto de instrumentos jurídicos destinados a fiscalizar, orientar, revisar e corrigir a atuação administrativa. Isso quer dizer que ele assegura que essa atuação observe a Constituição, a legislação, os princípios administrativos e a finalidade pública. O controle não tem finalidade meramente repressiva. O objetivo dele é garantir que a administração pública atue corretamente antes, durante e depois da prática dos atos administrativos. Principais finalidades do controle: assegurar a legalidade, proteger a moralidade administrativa, verificar a legitimidade dos atos, promover eficiência administrativa, garantir economicidade, proteger o patrimônio público, evitar desperdício de recursos públicos, responsabilizar agentes públicos quando cabível, concretizar o princípio republicano da prestação de contas, o chamado accountability. Presta atenção nesse ponto: o controle administrativo também tem caráter preventivo. Ele evita a prática de ilegalidades antes mesmo de ocorrer o dano. Agora vamos entender o fundamento constitucional. O controle da administração pública encontra base em diversos dispositivos da Constituição Federal. Primeiro, o artigo 5º, inciso XXXV. Ele consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Isso significa que nenhuma lesão ou ameaça a direito fica fora da apreciação do Poder Judiciário. Esse dispositivo é o fundamento do controle judicial da administração. Depois, o artigo 37, caput. Ele submete toda a administração pública aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todo controle administrativo busca justamente verificar se esses princípios estão sendo cumpridos. Já os artigos 70 a 75 disciplinam o sistema constitucional de fiscalização, contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Eles são o fundamento do controle exercido pelos tribunais de contas e pelo Poder Legislativo. E o artigo 74 determina que cada poder mantém o seu próprio sistema de controle interno. Características do controle: é permanente. O controle acompanha toda a atuação administrativa. Não ocorre só depois da prática do ato. É obrigatório. A administração tem o dever jurídico de controlar os próprios atos. Não é uma faculdade. Pode ser preventivo ou corretivo. Ou seja, pode impedir a prática de irregularidades ou corrigi-las depois que já aconteceram. Pode ser interno ou externo. Isso depende de qual órgão é responsável pela fiscalização. Pode incidir tanto sobre atos vinculados quanto sobre atos discricionários. Nos atos vinculados, examina-se integralmente a conformidade com a lei. Já nos atos discricionários, o controle incide principalmente sobre a legalidade, sem substituir a escolha administrativa legítima. Objeto do controle: atos administrativos, contratos administrativos, licitações, despesas públicas, arrecadação de receitas, execução orçamentária, gestão patrimonial, atuação dos agentes públicos. Chegamos num ponto importante: as classificações do controle. Esse é um dos assuntos mais cobrados pela Sebrasp. A banca costuma misturar diversos critérios numa única assertiva. Então presta bastante atenção aqui. Controle quanto ao órgão que exerce. Controle administrativo, realizado pela própria administração pública. Um exemplo é a autotutela. Controle legislativo, realizado pelo Poder Legislativo, com auxílio dos tribunais de contas. Controle judicial, realizado pelo Poder Judiciário, mediante provocação, observados os limites constitucionais. Controle quanto ao momento. Controle prévio, ocorre antes da prática do ato. Controle concomitante, realizado durante a execução da atividade administrativa. Controle posterior, realizado depois da prática do ato. Controle quanto ao aspecto controlado. Controle de legalidade, verifica a conformidade com a Constituição, a conformidade com a lei, a competência, a finalidade e a forma. Esse controle pode resultar na anulação do ato ilegal. Controle de mérito, analisa a conveniência e oportunidade. Em regra, é exercido pela própria administração, mediante revogação do ato administrativo que é válido, mas inconveniente ou inoportuno. Atenção nesse ponto: o Poder Judiciário, como regra, não exerce controle de mérito administrativo. Controle quanto à localização do órgão controlador.
Controle interno, realizado dentro da própria estrutura do poder responsável pelo ato. Um exemplo é o controle exercido pelo Ministério sobre seus próprios órgãos. Controle externo, realizado por um órgão estranho à estrutura de quem praticou o ato. Exemplos: o Congresso Nacional, o Tribunal de Contas e o Poder Judiciário. Controle quanto à iniciativa. Controle de ofício, realizado espontaneamente pela administração. Controle provocado, depende de requerimento, recurso, representação ou provocação do interessado. Pontos de atenção. Controle interno não significa controle realizado apenas pelo Poder Executivo. Cada poder possui o seu próprio sistema de controle interno, conforme o artigo 74 da Constituição Federal. Controle externo não é sinônimo de controle judicial. O controle legislativo também é controle externo. Controle de mérito, como regra, não é exercido pelo Poder Judiciário. Controle preventivo também constitui verdadeiro controle administrativo. Erros clássicos. Confundir controle interno com controle administrativo. Dizer que somente o Tribunal de Contas realiza controle externo. Afirmar que o Judiciário pode revogar atos administrativos. Confundir anulação com revogação. O controle da administração pública é o conjunto de mecanismos destinados a garantir que a atuação administrativa observe a Constituição, a lei e o interesse público. Ele pode ser classificado quanto ao órgão, administrativo, legislativo e judicial, quanto ao momento, prévio, concomitante e posterior, quanto ao aspecto, legalidade e mérito, quanto à localização, interno e externo, e quanto à iniciativa, de ofício e provocado. Em regra, só a administração exerce controle de mérito. Já o Poder Judiciário se limita ao controle de legalidade. Esse conteúdo se conecta com outros pontos do nosso material. Antes, vimos a responsabilidade civil do Estado e a extinção dos atos administrativos. E, na sequência, vamos ver o controle exercido pela administração pública, que é a autotutela, o controle judicial e o controle legislativo. Para fechar, um complemento voltado para provas da Sebrasp. Primeiro ponto, a classificação é a maior fonte de questões. A banca costuma elaborar assertivas misturando critérios distintos de classificação. Então, antes de julgar a afirmação, identifique qual critério está sendo usado, se é órgão, momento, aspecto, localização ou iniciativa. Isso evita erro por confusão entre categorias. Segundo ponto, controle de legalidade versus controle de mérito. Essa é a distinção mais explorada pela banca. O controle de legalidade verifica a conformidade do ato com a Constituição e a lei, e pode levar à anulação do ato ilegal. Já o controle de mérito examina a conveniência e a oportunidade do ato administrativo válido e, em regra, só pode ser exercido pela própria administração, mediante revogação. Ideias centrais para a Cefaz. Todo poder exerce controle interno sobre a própria atuação, conforme o artigo 74 da Constituição Federal. Controle externo não se limita ao Poder Judiciário, ele inclui o controle político do Legislativo e a fiscalização exercida com o auxílio dos Tribunais de Contas. O Poder Judiciário não revoga atos administrativos, a atuação dele, como regra, se restringe ao controle de legalidade.